Olá pessoal, boa tarde, né? Gravando mais um vídeo aqui pra gente, pra vocês tirar as dúvidas com relação às operações com radicais, certo? Nós vamos iniciar aqui com multiplicação e divisão de radicais. Radicais com índice iguais e depois radicais com índice diferentes. Só relembrando a vocês, né, que no radical ele é composto por um radical aqui, o que fica dentro é chamado de radicando e o valorzinho que fica fora é chamado de índice, certo? Só relembrando isso a vocês. Então vamos lá. Radicais com índice iguais. O que é que vocês vão fazer? Observe aqui que eu tenho raiz n de A vezes a raiz n de B. Observe que os índices são iguais. Então, o que a gente fez aqui? A vezes B, colocamos aqui na mesma raiz. Na prática, como é que seria isso, professor? Então, nesse caso, observe que nós temos aqui a raiz quarta de 125 vezes a raiz quarta de 5. Então, vai ficar raiz quarta de 125 vezes 5. Ó, dentro do mesmo radical. Então, a gente pode pegar e pode multiplicar. Então, vai ficar raiz quarta de 125 vezes 5, 625. Então, vai dar a raiz quarta de 625. Será que tem a raiz quarta de 625? A única maneira é fatorando, né? Vamos fatorar o 625. Então, 625, nós já vimos como é que faz essa fatoração. Observe que 625 é um número ímpar, então não pode ser dividido por 2, mas pode ser, nesse caso, por 5, que dá 125. 125, por sua vez, também pode ser dividido por 5, que dá 25. 25 também por 5, que dá 5. E 5 por 5 dá 1. Observe que eu tenho aqui na divisão 5 4 vezes. Então, nesse caso, 5 a quarta. Então, vamos colocar aqui dentro. Então, fica a raiz quarta de 5 a quarta. O que foi que aconteceu? Observe que o expoente do radicando ficou igual ao valor do índice. Então, como já vimos anteriormente, podemos pegar e podemos cortar o expoente do radicando e o índice, que no caso, consequentemente, corta-se a raiz. Então, nesse caso, o resultado vai dar 5. Ok? Raiz cúbica de 125 vezes a raiz cúbica de 5. Então, vai ficar como? Raiz cúbica de 25 vezes 5. Então, vai ficar raiz cúbica de 25 vezes 5, 125. Então, a raiz cúbica de 125 vai dar... Observe, ó, que o nosso cálculo aqui que fizemos com 625, temos aqui, apareceu aqui na divisão 125, então não precisamos fatorar novamente. Então, por isso que eu sempre aconselho você não apagar o cálculo, porque um cálculo de um pode lhe ajudar no próximo. Então, aqui, ó, simplificando o 125, aparece o 5 3 vezes. Então, nesse caso, fica raiz cúbica de 5 a terceira. Então, observe o expoente e o índice são iguais, não podemos cortar, então ficou só apenas o 5. Então, mais uma vez, o resultado deu 5. Beleza? Isso na multiplicação. Na divisão não é diferente. Na divisão é a mesma coisa. Sendo que, lógico, né, que ao invés de a gente multiplicar, vamos dividir, né? Então, observe que aqui, ó, raiz n de A dividido pela raiz n de B. Então, vai ficar o quê? Raiz n de A sobre B, ou seja, A dividido por B. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de 128 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, como é que a gente pode colocar aqui? Podemos colocar raiz cúbica de 128 dividido por 2. Observe que ambos no mesmo radical. Então, raiz cúbica, 128 dividido por 2, 64. Então, qual é a raiz cúbica de 64? Vamos fatorar o 64. Ou seja, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. Se você não sabe mentalmente, então você fatora. Observe que 64 é um número par. Então, vamos dividir por 2, que dá 32, por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que vai dar 1. Quando chega no 1, encerra a divisão. Então, como é raiz cúbica, então nós vamos pegar aqui os elementos de 3 em 3. Porque vai ficar 2 à terceira e 2 à terceira. Porque a finalidade é, ó, 2 à terceira. Então, no caso, fica 2 à terceira vezes 2 à terceira. Então, isso aqui vamos colocar aqui dentro do radical.
Então, raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2 à terceira. O que foi que aconteceu? Observe que o expoente do 2 é igual ao valor do índice, você corta. O expoente desse 2 também é igual ao índice, você corta. Então, como cortou os dois expoentes, então você pode cortar tranquilamente o índice, ou seja, você corta o radical. Então, ficou apenas o quê? Ficou apenas 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, se você for fazer o cálculo, 4 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, na realidade, a raiz cúbica é 64. De fato, é o 4. Eita, professor, e se os radicais forem com índices diferentes? Se o radical for com índice diferente, for com o radical com índice igual, beleza. E se for com índice diferente? Você vai ter que fazer com que esse índice fique igual. Você vai ter que fazer com que eles fiquem iguais. Então, observe que o índice aqui, 3, e o desse aqui, como é raiz quadrada, a gente sabe que ali, invisível, né, é um 2, né? Como é raiz quadrada, a gente sabe que é um 2. Então, a gente vai ter que fazer com que esse 3 e esse 2 fiquem iguais. A única maneira é como? Você procurar multiplicar o 3 por um número e o 2 por outro número, de forma que o resultado fique igual. Tipo, 3 e 2. Observe que 3 e 2 são primos. São números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou multiplicar o 3 por quanto? Posso multiplicar o 3 por 2 e também posso multiplicar o 2 por 3. Então, 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, 6. Veja que ficou igual. Porém, o que vai acontecer? Vai ficar 3, né? Vezes 2, raiz de 4. Como você vai multiplicar o seu índice por 2, o expoente também tem que ser multiplicado por 2. Ou seja, então o 4 também tem que ser multiplicado por 2. Vezes raiz de... Como o 2 aqui você vai multiplicar por 3, então vai ficar 2 vezes 3. Consequentemente, o expoente aqui também, que é 3 do 3, também vai ter que ser multiplicado por 3. Certo? Se você multiplicar o índice por 2, o expoente do radicando também tem que ser por 2. Se você multiplicar o índice aqui por 3, o expoente do radicando também tem que ser por 3. A finalidade é deixar os índices iguais. Se você observar aqui, 3 vezes 2, vai ficar 6. Raiz sexta de 3, 4 vezes 2, 8. Né? Vezes, daqui agora, raiz de 2 vezes 3, 6. Observe que os índices ficaram iguais. De 3 vezes 3, 9. Agora sim, ficou com o índice igual, então a gente pode aplicar a propriedade da multiplicação. Então vai ficar raiz sexta, né? No mesmo radical, de 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 9. Consequentemente, raiz sexta. Lembra que na multiplicação de bases iguais, repetimos a base e somamos os dois expoentes. Então, nesse caso, fica 8 mais 9. Na multiplicação de bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. Repetir. Então, vai ficar raiz sexta, 8 mais 9, 17. Então, por mais absurdo que a resposta pareça ser, mas o resultado vai dar esse, correto? Raiz sexta de 3 elevado à 17ª potência. O mesmo vale para a divisão. A mesma coisa, vale para a divisão. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Observe que o índice aqui é 5 e o índice desse aqui é 4. São diferentes. Então, eu posso multiplicar o 5 por 4 e o 4 por 5. Veja que vai ficar, 5 vezes 4, 20. E 4 vezes 5, 20. Então, vamos lá, ver como é que fica. Raiz de 5 vezes 4. Lembrando que como você vai multiplicar o índice 5 por 4, o expoente do 7 também tem que ser multiplicado por 4. Certo? Dividido por... Como o índice aqui é 4, você vai multiplicar ele por 5. E tem que se lembrar que o expoente 3 também tem que ser multiplicado por 5. Então, observe que ficou 5 vezes 4, 4 vezes 5. Vamos mudar a continuidade aqui. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20, elevado a 7. 4 vezes 4, 16. Dividido por 4 vezes 5, 20. Sobre a raiz de 7, elevado a 3 vezes 5, 15. Observe que vamos colocar na mesma raiz.
Então, raiz 20 de 7 elevado a 16 dividido por 7 elevado a 15ª. Observe que eu estou fazendo passo a passo. Então, vai ficar raiz 20 de 7 elevado a... Na divisão de potência, de base igual, a gente repete a potência e subtrai os expoentes. Subtrai quer dizer o quê? Diminui, né? Na multiplicação que a gente viu aqui, eu mostrei que na multiplicação somamos os expoentes. Na divisão, a gente diminui os expoentes. Então, vai ficar raiz 20, dá para ver aí? Dá. Raiz 20 de 7, 16 menos 15, 1, né? Então, nesse caso, vai ficar raiz 20 de 7. Certo? 7 elevado a 1, 7. Ok, gente? Então, na multiplicação, somamos os expoentes. Na divisão, a gente diminui os expoentes. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, coloca no comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Dúvidas na Matemática. Dê o seu like e ative o seu sininho. Para quando colocar outros vídeos aqui, o YouTube possa indicar o vídeo para vocês, tá certo? Beleza, obrigado.